Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso espaço de lives. Eu sou o professor Geisa Barreto, candidato a vereador aqui de Campo Grande, com o número que está aqui embaixo, 12321, e nós estamos em mais uma live direcionando para a área da educação, e hoje nós vamos falar sobre as terapias, as práticas integrativas, como forma também de auxílio no processo de ensino e no processo de aprendizagem. Desde já, eu agradeço imensamente a participação de todas e todos, porque eu tenho um príncipe ali que também vai participar da live. A Cassie, que seria a nossa quarta convidada, ela está com um probleminha ali de rede, mas em breve ela vai conseguir entrar aqui. Eu vou começar a anunciar aqui a Letícia Fernandes Nascimento. Ela tem formação em florais de Bach, Reiki e aromaterapia, professora de yoga com formação em Hatha Yoga, yoga restaurativa e yoga com histórias. Voluntária no projeto Cérebro em Ação, tem aí uma vasta experiência com yoga, que será um dos nossos pontos de bate-papo hoje nessa noite. Tem também a Tiziane Miranda, que é uma praticante do yoga, vai trazer um outro lado, a professora vai passar sobre as experiências técnicas, o que isso pode motivar e melhorar no dia a dia, e a Tiziane vai falar um pouco sobre a prática dela, o que ela teve com essa evolução, quais foram as evoluções durante o seu processo de prática da yoga. Vou anunciar a Cassie também, que, como eu mencionei, está com problema de rede, mas quando ela retornar, eu irei... aqui ela entrou, ela deve estar nos ouvindo. A Cassie O'Hara, ela tem o trabalho de terapias integrativas. Alguns trabalhos são terapia com ervas, chás, banhos, as garrafadas, defumações, barra de Access, o cone de hindu, a terapia do tree, ou tri, como também é mencionado, e todos com o intuito de curas físicas, mentais, emocionais e espirituais. E por fim, mas não menos importante, a Lígia Oizumi, administradora de empresas, especialista em gestão de pequenos negócios pela FIA, na USP, trabalhou com empreendedorismo, startups, negócios de impacto social. Em 2018, integrou a delegação brasileira na Conferência Earth Assembly, realizada na sede da ONU, em Nova York, idealizadora do projeto social Surus pela Paz, palestrante e mentora de pessoas que desejam realizar seus sonhos. Recentemente, lançou o livro que está aqui. Tenho muito carinho, muita honra de ter agora contato, porque eu sou uma pessoa velha, tenho que ter um livro na mão. O que acontece quando seguimos a voz do coração, onde ela traz os aprendizados que teve com as filosofias orientais. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite de segunda-feira, pós-feriado para nós brasileiros, porque a Lígia está nos Estados Unidos, ela está falando conosco diretamente de Nova York, e é com muito carinho que eu tenho esse livro aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, do qual eu já me achei aqui também no final do livro. Isso nos traz, assim, um ânimo muito gostoso de ver e de saber, né? Depois eu faço uma introdução um pouco mais afetiva da Lígia, e gostaria de começar esse momento trazendo para o nosso bate-papo, para essa nossa noite, com certeza será muito prazerosa, a experiência da Letícia Nascimento, como professora de yoga, e logo depois vamos passar para a Tiziane, retratar qual foi o processo de imersão com essa terapia, se assim posso dizer, professora. Então, o que a yoga traz e pode trazer de atributos e de soma processo de educação e processo de vida, né, para compreensão pessoal. Por gentileza, muito obrigado por estar conosco. Estar aqui para poder falar um pouquinho do yoga, né? É uma prática filosófica na Índia, né? Então, a gente trabalha corpo e mente, trabalha chakras, né? E isso faz com que a pessoa tenha um autoconhecimento. E aí você começa a lidar melhor com as emoções, você prepara seu corpo para a meditação, né? Então, são práticas que trazem benefícios muito grandes para as pessoas, né? Eu posso falar um pouquinho de mim? Cheguei no yoga por causa de saúde, né? Eu tenho fibromialgia e transtorno de ansiedade, e eu estava no momento que eu estava com 7 medicações diárias, né? E aí a minha acupunturista falou,
peraí, Letícia, o que está acontecendo, né? A gente precisa mudar isso e me indicou fazer o yoga. Comecei a praticar e aí me apaixonei, foram aparecendo as oportunidades de fazer as formações, né? Porque, assim como a dança, né, o yoga tem várias linhagens, por isso que o yoga é para todo mundo, você se adapta a ela, né? Então, eu tenho formação em Hatha Yoga, que seria a mais conhecida aqui no Ocidente. Tenho formação em Yoga Restaurativa, que é uma prática passiva, que você coloca a pessoa para meditar na postura, com almofadões, com pezinhos, né? E tenho formação também com Yoga com Histórias, né? Que é uma metodologia feita aqui no Brasil, por um casal de brasileiros, próprio para criança, né? De 3 a 6, 7 anos a gente aplica, então a gente vai contando a historinha em quadrinhos, né? E vai fazendo a prática. A prática ela pode ser junto com a história, ou primeiro a gente conta a história e depois a gente faz a prática relacionada a essa história, né? Quais são os benefícios para a criança, principalmente, né? Ela vai lidar melhor com as emoções, como eu já falei, ela vai ter um tônus muscular e fortalecimento dos ossos também muito grande, melhora a concentração, né? Então, ela se torna uma criança mais crítica para a vida, né? Ela não é uma criança... a gente trabalha muito a não violência também, né? Então, ela aprende a responder e não a reagir, né, frente às situações. E aí, essa prática do yoga com histórias é para criança mesmo, né? Depois, a gente tem uma prática também lúdica para os pré-adolescentes, né? Porque não dá para colocar uma criança para sentar lá meia hora, ocidental, acostumada com um monte de tecnologia, né? Então, são práticas mais dinâmicas, mas que a gente trabalha, né? Então, a gente tem os asanas, que são as posturas que a gente fala. A gente tem os pranayamas, que são exercícios respiratórios, né? Que trabalham todos os chakras e você acalma a mente, tá? E tem a meditação e tem o relaxamento também, que tem muita gente que confunde relaxamento com meditação, né? Ah, vou colocar uma música e vou parar. Estou fazendo relaxamento, eu não estou fazendo meditação, né? E o que a gente vê também é uma confusão muito grande de achar que você vai meditar e que sua mente vai estar vazia. Ela não fica vazia, né? A gente, quando medita, o coração não para. Por que a mente vai parar? Né? Então, assim, o que a gente faz? A gente se coloca numa postura de observador da mente. Então, é diferente. A gente fala, a gente não conversa com a mente, não conversa com os pensamentos. Eles vêm e eles vão. A gente deixa eles ir, né? Então, o que é não conversar com o pensamento, né? Ah, vem lá na hora que você está meditando, está de olho fechado, está concentrado na sua respiração, e aí vem lá eu preciso ir ao mercado comprar banana. Acabou. Deixa ele ir. E não começa assim, eu preciso comprar banana, eu preciso comprar carne, eu preciso comprar maçã, né? Então, isso que a gente fala de conversar, é você alimentar essa conversa com a sua mente. Quando a gente está meditando, os pensamentos vêm e vão, né? E a gente deixa isso fluir de uma maneira natural, né? Como é um bate-papo, às vezes eu tenho certeza que vai emergir aqui vários assuntos. Eu vou aproveitar o máximo de vocês. Letícia, dentro da escola, eu tenho esse pensamento de trazer as terapias integrativas para dentro das escolas. Como professor, eu trabalho em várias instituições. Hoje eu só estou em instituição privada, mas até ano passado eu trabalhava 80%, 90% da minha carga horária em instituições públicas. E eu percebia muito a carência dos alunos, eu percebia muito nos alunos o grau extremo de ansiedade, e por muitas vezes esse grau de ansiedade, ele trazia um reflexo absurdamente direto e objetivo do processo de aprendizagem, né? Porque o aluno não conseguia parar para observar a aula, não é que ele não queria, não é porque ele não achava interessante, era simplesmente porque ele não tinha capacidade naquele momento de focar
ele estava pensando em casa, ele estava pensando como seria quando ele voltasse para casa, como que a casa estaria, o que ele ia falar com o colega, a batida da música que eles escutam também gera mais movimento na vida deles, né? O ritmo da vida, enfim. Então, quando eu, nesse processo de dar aula, eu ficava pensando, o que é possível se fazer, além de conversar? Eu falo muito para meus alunos que eu sou primeiro ouvido e depois boca, porque eles têm muito para falar, eles têm muita carência para poder passar, e eu tenho muito para aprender com eles também. Mas o meu pensamento o que eu posso fazer para poder melhorar a qualidade de vida deles e a qualidade de ensino? Porque não adianta eu colocar ali na frente um professor extremamente capacitado, mas se ele não tem um tato de observar, se não tem um tato de saber qual é o loco iniciativo daquela criança, daquele adolescente ou até daquele adulto. As faculdades hoje estão recheadas de grandes profissionais ou de profissionais frustrados, porque entram por um caminho achando que ele será ou terá um comprometimento naquela função por ser herança de família, por ter um peso familiar, e não consegue, por fim, fazer nada, né? Não consegue fazer realmente o que vai lhe fazer feliz, o que vai caber para ele. Mas voltando quando criança, dentro do nosso partido, do PDT, nós temos um pensamento que é a escola em tempo integral, né? Que é a escola com a perspectiva Brizola, enfim, mas que dá liberdade para a criança e o adolescente falar o que ele quer, fazer outras coisas fora o currículo base, português, matemática, que é fundamental, óbvio que é fundamental, isso é indiscutível, mas ir além disso também é indiscutível. Fazer a criatividade daquela criança florar, deixar que ela coloque outras habilidades também à prova, para que ele possa saber no futuro o que ele quer, o que eu sou capaz de fazer, até onde eu sou capaz de ir, né? A minha pergunta, depois desse resumo aqui, nas escolas, falando de criança e pré-adolescente, o que seria capaz com o yoga, por exemplo, que eu traria dessas crianças, depois eu passo para a Tiziane trazer a experiência dela, o que a yoga traria de benefício, né, para essas crianças, para que todos que nos assistem nesse momento possam compreender a capacidade da yoga e onde ela pode trabalhar. Bom, os benefícios, né, que a pessoa começa, a criança e o adolescente, eles começam a ter mais concentração, né, eles começam a ter, uma autodisciplina que a gente trabalha, a não violência, né, então são vários valores que são trabalhados dentro do yoga, e ele começa a se conhecer, né, então quando você se conhece, você se torna um ser autônomo, né, que acho que é o que a educação quer, né, e faz com que ele tenha consciência e direito de escolha, porque a gente tem 1 milhão de escolhas todos os dias, né, por que eu vou escolher fazer a mesma coisa por 30 anos, que agora 40, né, com a nova reforma trabalhista, que me deixa infeliz, né? Porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar, então entra tudo isso, né? Então entra esse autoconhecimento. E aí você começa a lidar melhor com as situações do dia a dia, né? Ele começa a ter um olhar dos problemas que ele tem, que a gente sabe que as escolas públicas têm muitos problemas, né? E as privadas também, mas ele começa a se olhar e se entender. Ele se desvincula daquele problema. Ele consegue, do mesmo jeito que a gente fala, quando a gente medita, que eu me observo a minha mente, ele começa a observar o problema que ele tem. Então, ele consegue lidar com aquilo. Então, ao invés de reagir, de ir lá e dar a porrada, ele responde, não, peraí, mas está errado isso. Né? Então, assim, já existem algumas escolas em que tem yoga, no estado de São Paulo já tem, né? Aqui, que eu saiba ainda não, eu tô fechando com uma escola particular para o ano que vem, né? Mas a gente sabe os benefícios que isso traz para a criança e para o adolescente, que vão se tornar indivíduos mais capacitados de lidar com as adversidades do mundo, né? Eu li um artigo para essa live sobre yoga, e nesse artigo falava de 2 escolas, uma escola na Austrália e uma outra escola aqui no Brasil. 3 escolas, desculpe, e outra escola no Chile. E fizeram um comparativo, esse estudioso fez um comparativo
da qualidade de ensino do aluno, ou seja, o processo de aprendizagem, o que eu consigo fixar, né? Que eu consigo internalizar desse conteúdo, antes da yoga e depois do processo da yoga. Antes da yoga, os alunos tinham essa ansiedade, esse processo de ansiedade. Com o processo de yoga e outros tipos de terapias, eles conseguiram observar que a criança, não que ela tornou-se mais inteligente, não é isso, ela tornou-se mais objetiva, né? Então, ela direcionava Focada, né? a energia, isso, ela direcionava a energia dela para aquele momento. E depois daquele momento, tinha outras energias para outras coisas, né? Então, isso que eu achei muito interessante. E o que mais me surpreendeu foi que os latinos, como o estudo do Chile, teve o maior índice percentual de melhoria na qualidade. Então, acredito que nós somos um pouco mais ansiosos naturalmente do que os demais. Então, aí mais uma importância de se ter a necessidade de terapias, outras formas de compreensão do ser humano, né? Nós somos o país mais ansioso, né, da América Latina com relação ao consumo de medicamentos, né? Isso já é comprovado. E a gente sabe que aprender a lidar com essas emoções faz com que você tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, melhora a concentração e melhora, com certeza, o aprendizado. Porque antigamente se tinha a ideia de que você fazia meditação, e o yoga, ele é uma meditação em movimento, né? Fazia com que a mente parasse. Hoje você sabe, através de estudos científicos, que não, a mente ela fica muito mais ativa com a meditação, né? Então você abre realmente espaço para sua cabeça para ela poder absorver melhor os conhecimentos, né? Expande, né? Eu vou falar só um pouquinho da Ayurveda, né? Que é a medicina indiana, que ela é irmã do yoga, né? E ela trabalha muito baseada no intestino, né? Então, por isso que essas terapias integrativas são tão importantes, né? Eles falam que todo problema e toda solução que a gente tem para as nossas doenças começa no intestino. E que a nossa saúde ela tem 4 pilares, né? Que é a alimentação, o sono, o silêncio e o movimento. São 4 coisas que a gente não fica sem. Por isso que o yoga está junto, que é o movimento e é o silêncio, né? Então, assim, eu não posso falar, de repente, vou decidir, não, a partir de hoje eu não como mais e eu vou viver sem comer. Eu posso falar, não vou dormir mais, né? Eu não vou ficar em silêncio. Ou eu não vou me movimentar. Vou ficar na cama e não levanto mais de lá para nada. A gente não tem essa opção. Mas o que a gente tem opção? Qual é a qualidade desses 4 elementos que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou dormindo o suficiente ou eu estou dormindo pouco? Né? A gente vê crianças e adolescentes indo dormir 2 horas da manhã. Né? Então, eu tô com insônia. Tá, então o que você fez na hora que você acordou? Que horas você acordou? O que você comeu? Que horas foi sua última refeição? Quando você parou, o que você fez? O que você pensou? O que você alimentou a sua mente? Quando você se movimentou, que movimento foi esse? Só da sala para o quarto? Esse foi seu movimento para a cozinha? Ou você se dedicou, né, a fazer 1 hora, 2 horas, ou 30 minutos de movimento consciente, né? Então, o yoga, ele vem para trazer justamente essa consciência, né? E na Ayurveda fala muito, você tem que se observar. O que eu preciso, né? A gente tem muito hábito de comer, agora nutricionistas vão até ficar bravos comigo, né? 5, 6 vezes por dia. Alguns já estão revendo isso, né? Você tem que comer a hora que você tem fome. E não por uma ação social. Não, você é obrigada a tomar café da manhã, lanche, almoço, lanche de novo, janta e ceia. Mas se eu não estou com fome, por que eu vou comer? Pensar na qualidade do que eu estou comendo, né? Então, essas medicinas integrativas, elas vão trazer tudo isso
para a pessoa pensar. Não é fórmula. Não, você come isso, isso. Cada um é cada um. Tem gente que acorda de manhã morrendo de fome. Tem gente que acorda de manhã e não tem fome. Vai comer 10 horas, 11 horas, meio-dia. E tá bem para ela. Por que ela vai ser obrigada a comer de manhã? Né? Então, eu acho muito importante essa discussão justamente por isso, né? E quem sabe pegar essa prática e de uma forma teórica mesmo, né? Se ter inserida dentro da escola como uma compreensão do corpo, mais uma compreensão, né? É a pluralidade, mais uma vez, que eu sempre falo aqui, trazer mais uma compreensão para que crianças, adolescentes, os próprios pais possam começar a mudar as realidades do dia a dia. Eu vou passar para a Ticiane, para ela contar um pouquinho, pegar esse gancho, Letícia, sobre a experiência dela, que eu acho que tem muito a ver com o que você começou a relatar, da necessidade de entrar no yoga por uma questão de saúde. Eu acho, pelo que eu conheço, a Ticiane vai ter um gancho bem forte com isso. Então, Ticiane, por favor, conta a sua experiência para a gente. O yoga foi um divisor. O yoga foi um divisor de águas na minha vida. Eu pratico yoga há 4 anos, agora no final desse ano vai fazer 5. E eu posso dizer que é um caminho sem volta, um caminho do bem, que é um caminho sem volta. Como a Letícia disse, é realmente um caminho de autoconhecimento, onde você vai se autoconhecer e expandir a sua consciência em várias direções. Eu passei por alguns desafios de saúde há 2 anos atrás, e foi um momento que eu tive que ficar, por conta de uma cirurgia, eu tive que ficar 60 dias sem praticar yoga, e foram os 60 dias mais longos da minha vida, porque durante esse tempo eu pratiquei a meditação, mas eu não podia fazer os movimentos, os asanas, e esses movimentos, aliados à meditação, à respiração, ao relaxamento, eles trazem um resultado muito rico para a gente, porque o yoga, o significado da palavra yoga é união. E do meu ponto de vista como praticante, o yoga, ele realmente sintetiza a união do corpo, da mente e do espírito, porque é uma prática que você se movimenta fisicamente, mas você se conecta, você se interioriza e você se expande. E essa expansão, ela vai tomar vários âmbitos da sua vida. Você vai passar a ter uma consciência de alimentação, você vai passar a ter mais consciência de meio ambiente, você vai ter mais consciência de respeito e amor ao próximo, seja um ser humano ou um animal. Então, esse processo, o significado da palavra yoga, que é a união, para mim, sintetiza perfeitamente toda essa expansão que o yoga traz realmente. O que para crianças e adolescentes seria realmente uma pérola. Eu uma vez vi uma frase que me marcou muito, que se nós ensinássemos hoje as crianças de 8 anos, hoje aprendessem a meditar, em 2 gerações nós salvaríamos a humanidade do próprio declínio. Então, exatamente por isso, porque como a Letícia falou anteriormente, não é que você vai esvaziar a sua mente quando você está meditando, mas você aprende a observar a sua mente, a se observar. E nesse processo de auto-observação, você expande essa observação para o resto da sua vida, para o resto do mundo, você muda o seu ponto de vista, a sua forma de olhar. Não é, porque eu faço yoga, eu sou zen, eu sou equilibrada o tempo inteiro. Não, quem faz yoga também tem seus altos e baixos de humor, mas você aprende a sintetizar isso, a equilibrar isso, sabe? Porque você tem essa consciência. Para mim, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, muito acelerada. E o yoga me ajudou a trabalhar essa ansiedade
e a me conectar ao único tempo que realmente existe, que é o presente, porque o passado já passou e a gente não tem o que fazer. O futuro, a Deus pertence. E o único tempo real que existe é o presente. E o yoga, ele traz essa consciência de você se conectar naquele momento. Na prática de yoga, você aprende a desenvolver muita consciência corporal. E essa consciência corporal vem com essa conexão do momento presente, de você se conectar com a sua respiração, de você se conectar com o seu corpo e realizar aquele movimento que vai te trazer uma série de benefícios. Então, assim, a minha filha, eu tenho uma filha de 9 anos, quando ela tinha 8, eu coloquei ela para praticar yoga, e eu percebi uma diferença, assim, ela já é uma criança muito tranquila, mas ela se tornou realmente mais serena, mais consciente, sabe? Em pouco tempo de prática, eu consegui perceber como aquilo já estava afetando o desenvolvimento dela. Agora você imagina levar essa prática, essa consciência, esse aprendizado para crianças que muitas vezes sofrem uma pressão no ambiente doméstico, que muitas vezes passam necessidade no ambiente doméstico, e elas vão começar a expandir essa consciência e perceber que aquela velha história, todos somos um. Eu acho que o yoga te traz essa consciência, sabe, de união com o todo, porque não basta estar bom para mim. A partir do momento que eu tenho consciência que somos todos um, eu vou querer que o que for bom para mim seja bom para o outro também. E a prática do yoga, a prática física, ela é maravilhosa, porque ela te traz fortalecimento ósseo. Eu tinha um problema de nervo ciático terrível, que depois que eu comecei a praticar yoga, eu nunca mais tive crise de nervo ciático, nunca mais tive nenhuma dor na coluna. As dores que eu tenho hoje em dia é quando a professora puxa um pouquinho a mais na aula, mas dói só no dia seguinte já está tranquilo. E você aprende a conhecer o seu corpo e entender que muitas vezes o limite não está no corpo, e sim na mente. Que o corpo da gente, ele tem um limite que é muito mais expansivo do que a nossa mente. E o yoga te ensina exatamente a controlar essa mente, sabe? Aquela mente que fica o tempo inteiro falando sem parar. Quando você aprende a respirar, a meditar, você aprende a observar essa mente que não fica quieta e deixar ela falando sozinha, como a professora falou anteriormente mesmo. E o respirar é algo que quando a gente nasce e chora, a gente aprende a respirar. E a gente nunca mais toma consciência desse ato que é tão sagrado, que é tão potente. A respiração é uma grande potência. Só que como a gente tem esse processo automatizado, a gente se desliga dele. E muitas vezes, se você parar e respirar e contar aquela velha história de respira e conta até 10, você deixa de fazer uma besteira se você respirar e contar até 10. E o yoga te traz essa consciência de respiração, de você lembrar de respirar, de você acalmar e se alinhar, se conectar com o seu eu verdadeiro. Então, eu posso dizer que eu recomendo o yoga para toda e qualquer idade, de mamando a caducando, literalmente. Eu acho que Perfeito, Tícia. Eu acho que é uma prática. E dentro da escola, se falarmos desses 10 segundos, eu acho que a gente acabaria com uns 80% dos problemas de disciplina. Com certeza, só com isso. Com certeza. Só com isso. Exatamente como ela falou, a concentração. A minha filha tinha um problema de concentração, não tinha nenhum déficit, nem nada, mas assim, ela simplesmente, tipo, cabecinha no mundo da lua, como toda criança, né? Vive no mundinho, né? E eu coloquei ela para fazer yoga exatamente para isso, entendeu? Porque eu falei, não, vamos recorrer aos recursos naturais. E eu percebi que, assim, em 3 meses que ela estava fazendo, eu cheguei e conversei com a professora, ela falou, não, ela tá outra criança, ela tá super
centrada, a hora que tem que fazer as coisas ela faz, tal. Então, é, assim, algo que é muito rico, muito engrandecedor. É algo que é uma terapia integrativa que realmente, literalmente, integra valores, assim, muito preciosos. Se as nossas crianças aprendessem yoga na escola, olha, seria lindo, maravilhoso. Espero que consigamos executar esse projeto que hoje está no papel, mas que acredito mesmo, que depois do dia 15 não estará mais no papel e sim concretizado nas escolas para o próximo ano, né? Amém, que assim seja. Se você consegue me ouvir, consegue falar? Sim, eu consigo ouvir, consigo falar, mas a minha câmera não contribui. Imagina, fica tranquila. O importante é a sua participação e acréscimo a esse momento. Eu gostaria de pedir, nesse momento, então, a Cass que some ao nosso bate-papo aqui e diga sobre as práticas, né, que eu anunciei aqui anteriormente, a prática da erva, das garrafadas, e entre outras práticas como a barra de Axis, que tem um serviço muito efetivo para as crianças, principalmente aqui em Campo Grande. Eu não sei se é assim em outras cidades, em outros países, mas com crianças com necessidades especiais. Eu conheço alguns professores e algumas crianças, algumas mães também, que levam seus filhos para poder fazer terapia com a barra de Axis para poder melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua qualidade de vida, a sua respiração, a sua alimentação, a sua qualidade de sono, enfim. E o TRI, que é uma novidade também para mim, mas gostaria que todos vocês compreendessem sobre essas terapias. Então, Cass, faça um resumo sobre o que são, por favor. As terapias integrativas, como a barra de Axis, ela é conhecida no mundo todo, né? Aqui no nosso estado, tem pouco tempo que ela é reconhecida até como terapia, né? E a grandiosidade, o poder que ela tem sobre o ser humano em geral, né? Mas principalmente nas crianças, o retorno é praticamente instantâneo, né? Nas crianças hiperativas, você consegue perceber que elas ficam mais calmas, o processo criativo, né? Nas escolas, as crianças ficam mais focadas, de um modo geral, né? Dorme melhor, a alimentação fica mais controlada. Eu tenho o exemplo do meu filho, que o ano passado, ele entrou num processo, né, de ansiedade muito forte, engordou muito. E nós fizemos um intensivão e nós controlamos, né, através da barra de Axis, do TRI, juntamente, lógico, né, com as ervas. Mas, enfim, eu acredito que nas escolas... Gente, tá caindo muito aqui, me perdoem. Tá oscilando muito. Imagina, mas a gente está chovendo perfeitamente. A terapia do TRI, ela é uma terapia de realinhamento energético e emocional. Então, juntamente com as barras, o progresso da criança é gigantesco. Nós temos casos, né, no espaço que eu trabalho, na Casa de Gaia, de crianças autistas que estavam em crises violentas, assim, bem fortes, e que no momento que nós posicionamos as mãos na cabecinha dele, ele parou, assim, muito rápido mesmo, com a convulsão, né? Ai, gente, olha aqui, cai toda hora. Vocês estão me ouvindo? Sim, nós estamos te ouvindo perfeitamente. E, na verdade, eu nem falei, né, o que são as barras, nem o TRI, nem nada, que eu já comecei falando sobre.
Mas, enfim, as barras de Axis são 32 pontos na cabeça, que é o posicionamento das duas mãos, elas desbloqueiam esses pontos e a energia corre proporcionando curas físicas, mentais e emocionais. Mesma proporção. Porém, nas crianças é mais rápido, porque as crianças elas não têm crenças limitantes. Logo, os pontos desbloqueiam e a cura vem, né? De uma certa forma. Que mais? Ai, Essas são as barras de Axis. Já no TRI, a terapia é um pouquinho diferente, é isso? Isso. O TRI, ele é uma terapia muito rápida que pode ser aplicada à distância ou presencial. São 15 minutos no máximo, onde nós posicionamos alguns pontos das barras, né, durante a aplicação e que proporciona o alinhamento energético e emocional da pessoa, né? Proporciona mais calma, tranquilidade, a pessoa dorme melhor. Nós temos muitos casos que a dor passa na hora, né? Nós usamos as pedras, nós nos conectamos com uma egrégora, né? Energética, muito poderosa, que proporciona, né? Essas curas, essas libertações, né? De crenças limitantes. E trazendo, além da barra de Axis e do TRI, como mencionei na sua apresentação, que as ervas, as garrafadas, como até uma questão cultural, né, não é tão base aqui do estado, mas de onde eu sou, de Minas, por exemplo, se tem uma tradição mesmo, né, das benzedeiras, das ervas, das garrafadas, de tomar as colheradas de óleos, né, por exemplo. Quando eu vim para cá, eu vi muito isso também, mas não tão marcante quanto em outros estados, por exemplo. Mas, culturalmente falando, isso sempre conecta a um ato religioso, né? E não necessariamente, não é um ato religioso necessariamente, porque são ervas. Então, são elementos e bases elementares para que eu possa usar e utilizar desse recurso natural para poder auxiliar no processo de cura, por vezes, ou no processo de ansiedade, ou até numa forma de alimento, enfim. E são coisas que a natureza nos proporciona, né? Que é algo natural, algo gratuito. Então, eu gostaria que você falasse brevemente sobre esse tipo também de terapia. Então, as ervas são um presente, né? Da mãe natureza para todos nós no planeta Terra. Pena que nós ainda não conseguimos retribuir com tanto amor, com tanto zelo, né? Esse presente tão grandioso e poderoso. As ervas, elas vêm na minha vida como uma herança, né? Do meu bisavô, que passou para minha avó e que passou para as minhas tias e que eu trabalho muito bem. É uma conexão muito forte, muito bonita que nós temos. E através disso, né, eu faço os benzimentos nas crianças com ervas frescas e também preparo os garrafados, no modo geral, para tudo, para emocional, para físico, problemas nos rins, problema de pressão alta, ansiedade, útero, miomas, vista, pele, realmente no modo geral, né? Eu preparo ciclos de cura com as ervas também, em pacotinhos, em doses únicas, para que a pessoa possa fazer na sua casa, né? Para que ela tenha um comprometimento maior com o seu processo, com a sua cura, né? Então, os pacotinhos são de chás, banhos e defumações. Então, a pessoa prepara todos os dias, durante 30 dias, e ao longo desse ciclo, ela vai percebendo
onde, né, ela tá recebendo a cura, de que forma a Mãe Natureza presenteia ela através disso tudo, né? E a cura é um ato muito intrínseco, né? Então, quando eu passo a cura, seja pela yoga, seja pelo ato de compreensão pessoal, seja pelo dia a dia, seja pelas ervas, seja qual for o procedimento, é um ato muito pessoal, né? Então, eu tenho que fazer essa compreensão, e por isso a importância, como a Cassie mencionou, dessa autocompreensão. Então, tudo isso é um processo terapêutico, é um processo de compreensão. Eu agradeço imensamente essa fala, por enquanto, da professora Letícia, da Tice e da Cassie. Nós vamos batendo um papo. Vocês podem depois, ao final, também acrescentar o que vocês quiserem. Vou caminhar para passar para a Lígia, por quanto tempo, já estamos em 41 minutos de live. Passo nesse momento para a Lígia, mas antes, eu gostaria de fazer um breve resumo sobre a Lígia, quem é a Lígia, por que a Lígia está aqui essa noite conosco, bem como todas vocês. Além do livro que está aqui em mãos, que eu recebo, assim como ela está com o bebê no colo, eu recebo como um filho também. A Lígia foi minha aluna na UCBB, há um tempo atrás, e uma pessoa que marcou muito a minha vida ali dentro da UCBB. Nós já conversamos sobre isso. Eu estava no momento, quem conhece a Lígia sabe quem ela é, não preciso fazer tanta apresentação pessoal. Eu estava no momento de profissional cansado, né? Eu acho isso natural, e nós devemos falar isso não é feio. Eu estava cansado, porque numa rotina de trabalho, quem me conhece nem sabe, eu trabalho muito, e é uma constância muito forte. Eu estava cansado nesse dia, dava aula no final da tarde já, então no sábado até às 18 horas, eram nossas aulas, das 15h30 às 18 horas, então já estava no final da minha semana e na última aula. E um dia eu disse assim, dando minhas aulas e tal, e eu disse, não, eu dando minhas aulas, a Lígia falou assim, nossa, eu saio das suas aulas e me sinto mais inteligente. E você sente, quando você recebe uma fala, com afeto, eu sempre falo isso, receba aquela fala, e ela veio com afeto. E eu estava num dia muito, muito, muito cansado, muito exaurido, e pensando, será que eu estou sendo capaz de passar um conhecimento de fato? Depois de dar aula todos esses dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, último horário, será que eu fui capaz? E aí eu vi aquilo no final da aula. E falei, puxa, me motivou, eu sou capaz, sim, eu estou conseguindo passar aquilo que eu quero passar, né? E a partir daquele dia eu falei, eu tenho que perceber, eu não posso duvidar mais dessa capacidade. O que eu estou fazendo é porque eu gosto de fazer, é porque eu tenho verdade no que eu estou fazendo. E eu estou tocando as pessoas com o que eu estou fazendo, por mais que eu esteja cansado e acho que não estou sendo capaz. Então, naquele momento, isso mudou. E eu trago isso para as pessoas que eu conheço, são próximos, com exemplos do que a Lígia fez no meio social aqui de Campo Grande, no meio dos alunos, que há pouco tempo eu recebi um tsuru de uma aluna, que por sinal ela falou que iria assistir a live, eu tive aula com ela hoje, e ela me deu um presente. No final do ano ela me deu um presentinho que fica atrás da minha porta, e disse assim para mim, professor, eu não consegui comprar um presente porque eu não tenho dinheiro, mas eu vou te dar esse presente e eu gostaria que o senhor recebesse. É óbvio que eu recebi aquele presente e me emocionei absurdamente com o presente, não na frente dela, né, naquele momento, porque eu sou capricorniano, mas depois eu saí e me emocionei muito, porque veio numa caixinha de papel, eu vou mostrar para vocês o presente, veio numa caixinha de papel, e dentro daquela caixinha de papel veio esse tsuru. Ela fez esse tsuru para mim e fica atrás da minha porta, da porta de entrada da minha casa. E o tsuru tem uma filosofia, não vou dar um spoiler, a Lígia vai explicar, obviamente, maestramente melhor do que eu, tem uma história, eu passo esse tsuru com afeto para outra pessoa. Porque tem uma mensagem nesse tsuru. Então, ela me entregou, ela nos meus olhos, passou a mensagem dela, me deu um abraço e se distanciou. Então, naquele momento, eu parei, respirei fundo, agradeci, e depois eu fui passar as pessoas muito emocionado com aquele presente, vim para casa e falei muito do presente dela, e até hoje eu falo. E ela fala, mas até hoje está na sua casa? Eu falei, tá. E toda vez que eu dou aula nesse momento síncrono, né, pela internet, eu viro o computador e mostro para ela. Eu falo, que legal. Porque para mim teve uma importância muito forte. E a Lígia não sabia desse contato, não sabia que ela ia alcançar dessa forma. Ou seja,
Essa criança participava de um projeto muito lindo da Lígia aqui em Campo Grande, e ela me tocou. E é um ciclo que, olha, eu conheço a Lígia, hoje ela está aqui. Então, acaba que esse ciclo ele vai se fechando para o bem, né? Eu vou contaminando de uma forma positiva a todos, eu vou espalhando para todos uma mensagem, uma filosofia muito importante, que é o afeto, é saber ouvir o outro, entregar um momento que seja, por menor que eu acho que seja, entregar esse momento fragmentado para o outro, como a Lígia fez comigo em sala, num sábado, às 18 horas, ela fragmentou um pouco do tempo, colocou afeto na verdade que ela sentiu, me passou essa mensagem, e que, por aquele momento, me fez tão bem. Então, Lígia, além da capa linda que você está aqui, que é um arraso, né, que é uma outra coisa, que é sua estética, que não preciso falar, e está mais linda como mãe agora, com esse príncipe no braço, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, as suas andanças pelo mundo, a sua capacidade de aprender o que você captou nesse momento tão lindo que foi a sua história e que eu vou ter o prazer de degustar aqui com o seu livro. Então, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite, mesmo com ele no colo e no outro lado do mundo, aí, em Nova York. Então, por favor. Já, que é o mesmo horário aí de Campo Grande. Tá todo mundo me ouvindo? Tá? Sim? Então, sobre me sentir mais inteligente depois das suas aulas, eu sempre falo e sempre vou falar, porque eu acho lindo o jeito que você mostra as coisas para os alunos, instigando os alunos a ter um senso crítico, né? Pelo menos é o que eu admiro em você. Acredito que outros alunos possam admirar outras coisas, mas esse é o ponto que eu acho muito importante. Cada ser humano, cada indivíduo na nossa sociedade, principalmente a brasileira, ter um senso crítico, saber que pode escolher outras coisas. Acho que foi a Letícia que disse isso na fala dela sobre o yoga, a gente poder escolher, não só, o que eu sempre falo é assim, eu não preciso ser alguém, um presidente, estando atrás de uma cadeira, ou vestir roupa social, ou realmente me formar na faculdade para ter sucesso na vida e ser feliz. Né? O que eu trago no livro é que a gente pode escolher o que a gente quer. E o yoga ele traz isso, a gente ter esse olhar, né, amplo do que é felicidade para mim. O que é felicidade para mim pode ser que não seja felicidade para você, Geiser, ou para você, Letícia, ou para Ticiane. Então, sobre o tsuru, achei lindo você contar a história. Eu não estou com nenhuma aqui perto e não vou conseguir pegar um agora, mas acho que é legal você mostrar uma aí. O tsuru, ele é um pássaro japonês. Ele existe realmente lá no Japão, isso. E ele tem uma lenda, que se você dobrar 1000 tsurus com um pensamento positivo voltado para um desejo, esse desejo se realiza. Né? E quando eu tenho um projeto aí no Campo Grande, levei isso para outros lugares, eu levei com o sentido da gente pensar positivo. Diante de qualquer desafio que a gente esteja vivendo, diante de uma doença. Né? No Japão é tradicional a gente dobrar o tsuru, pensando positivo sobre a saúde da pessoa que está doente e entregar para essa pessoa como um gesto de carinho. Porque quando alguém está doente, a gente fica impossibilitado. No meu caso, eu não sou médica, eu não sei medicar a pessoa, mas eu tenho o meu amor. E quando a gente mostra para o outro que a gente dedicou o nosso tempo para dobrar um origami, né? No caso lá do Japão, são 1000 origamis pedindo pela saúde e recuperação da pessoa. A gente está mostrando que a gente deu o nosso melhor, que é o nosso tempo de vida. Né? Essa aluna do Geiser que dobrou o tsuru para ele, que ele não tinha dinheiro para comprar um presente caro, mas no meu ver, a simplicidade dela em ela dedicar o tempo dela para dobrar um tsuru não tem preço, porque esse tsuru que está na sua mão, Geiser, você não compra em loja nenhuma. É único. Né? Então, quando a gente resgata na sociedade a simplicidade das coisas, que eu posso, através de uma palavra, tocar o coração de um professor num sábado à tarde, uma palavra real que eu estava sentindo, né? Para ele, como é que a gente fala? Ressignificar a carreira, talvez, seria isso, Geiser? Para ele ver que ele está no caminho certo, né? E muitas vezes outros alunos tiveram vontade de falar isso para ele, mas às vezes passou batido, porque não está no nosso hábito elogiar o outro. Não está no nosso hábito reconhecer o valor positivo que o outro tem. Não só um professor, mas um professor principalmente, porque ele está numa posição de liderança, né, de formar pessoas. Mas
A gente pode também elogiar o caixa do supermercado, o porteiro do prédio. Sabe aquela coisa que parece ser clichê, mas não é clichê? A gente ser boa pessoa, a gente ser ser humano do bem, a gente se importar com o outro, isso não tem que ser clichê, não tem que ser fora de moda, isso tem que viralizar, né? Eu vejo vários vídeos, às vezes, que as pessoas postam. Eu vi, acho que o Luciano Huck, ele postou um lixeiro que pediu a noiva em casamento e a noiva não tinha vergonha dele, sabe? Essas coisas que tem que viralizar. Infelizmente, a cultura do nosso país precisa ser mudada, ou felizmente, porque eu vejo você, Geiser, como vou falar uma palavra aqui, mas um puta potencial de mudar desculpa essa palavra, mas é a real, de mudar realmente essa questão dos políticos no Brasil. Porque eu acredito na educação. Eu estou com meu filho aqui de 47 dias nos braços e tudo que eu aprendi escrevendo o livro é o que eu quero ensinar para ele. Que ele tem realmente escolhas para fazer, ele pode querer ser um presidente de uma multinacional, ele pode querer vestir terno, e ele também pode querer, de repente, ser um monge, ir para a Índia, meditar e aprender a filosofia budista, sabe? E eu, no meu papel de mãe, eu já estou criando ele nesses 47 dias, entendendo e aceitando que ele vai escolher o destino dele, né? Então, é muito importante a gente hoje, trazendo agora para esse olhar seu das terapias alternativas, né? A gente primeiro ensinar para a criança, e eu acho que seria lindo, realmente, eu estou com muita fé em Deus que você seja eleito, porque eu gostaria muito de ver isso acontecendo, que eu acho que é na educação que a gente vai salvar o Brasil, vamos dizer assim. Se a gente ensinar para as crianças que a gente tem que aceitar o amiguinho que é diferente, que a gente tem que realmente entender que muitas vezes aquele amiguinho que é grosso com a gente, alguém que trata a gente mal, inclusive esse exemplo que você deu aí sobre o panfleto na rua, sabe? Que as pessoas também têm os problemas delas, a gente precisa amar essas pessoas, assim como as outras, mas essas pessoas que são rudes e grossas com a gente são as que precisam de mais amor, sabe? E muitas vezes essas pessoas não tiveram amor em casa, e precisam realmente da nossa demonstração de amor, porque o amor está dentro da gente. Se a gente tem isso dentro da gente, nada pode mudar. Não é alguém que fez algo externamente, ou a economia que caiu, ou o vírus que surgiu, ou o emprego que eu não tenho mais, que vai mudar quem eu sou. Né? Na realidade, o que eu trago no livro sobre felicidade na prática, que eu aprendi nessas andanças, posso até começar a contar a história de trás para frente, mas eu saí do Brasil em 2017 porque eu estava num status bom, assim, eu estava feliz, realizada profissionalmente, trabalhava no Sebrae na época, super feliz com o meu salário, fazendo o que eu amava, mas eu comecei a fazer o projeto dos surus e vi que através de uma palavra no hospital, que eu visitava pacientes no hospital para entregar os surus, entregar um pedaço de papel dobrado que vira um passarinho. Na simplicidade de entregar um papelzinho desse, eu conseguia tirar um sorriso de uma pessoa que tinha acabado de sofrer um acidente de carro e tinha perdido a família. E eu vi que na simplicidade de falar uma palavra de amor, de carinho, eu conseguia, de alguma forma, levar amor para aquela pessoa, naquele momento. E aí, quando você se recuperou de um processo depressivo, eu, no meu caso, 12 anos atrás, que eu fiquei numa cama e só queria dormir, não queria mais viver, não tinha alegria de viver. Eu vejo a importância de quando alguém demonstra carinho e amor por mim. E isso não precisa de dinheiro. E nos tempos que nós estamos vivendo, não precisa nem estar perto. Porque eu estou a quantos quilômetros aí do Brasil, de Campo Grande, da minha cidade? E a gente está aqui conversando, eu aprendi muita coisa ouvindo a professora Letícia, ouvindo a Ticiane, ouvindo a Cassie, você principalmente. Então, a gente não precisa nem estar perto para a gente demonstrar o amor e o carinho. Né? Então, quando eu saí do Brasil, foi porque eu estava ouvindo a voz do meu coração, literalmente. E eu não coloquei o dinheiro em primeiro lugar, porque eu poderia ficar na minha situação confortável e feliz, que eu estava, não era infeliz. Eu saí do Brasil porque eu estava ouvindo a voz do coração que falava assim, vai que você precisa viver onde seus avós viveram, que no caso é o Japão, meu pai é nascido lá. Vai que eu quero fazer um curso de inglês. Lembra? Eu estava fazendo um curso de inglês sábado à tarde com o Geiser. Era sábado à tarde, não é porque eu precisava de inglês para alguma coisa, é porque eu acho lindo. Achava lindo o Geiser falar inglês, todo chique que ele fala, né? Esse jeito dele, acho o máximo.
Ache o máximo sua autenticidade, sua espontaneidade. Não perca isso nunca. E é isso que faz a gente ser feliz, porque é a nossa essência. Né? Então, quando eu saí do Brasil, fui buscando essa vozinha que estava no meu coração. E falava assim, vai. Eu não sabia o que estava pela frente. Simplesmente eu comecei a viver a minha vida 100% intensamente, porque depois de ter sofrido a depressão, eu vi que não valia a pena eu ficar seguindo uma regra de uma sociedade que naquele meio que eu vivia era muita competitividade, e é isso que as crianças veem hoje nas escolas, e é isso que eu vivi, criança, querendo ser a melhor da sala, e aí eu deixava de brincar para estudar, porque eu queria ter as melhores notas, e o reconhecimento do professor, e o status de você ser o melhor da sala é gostoso, né? Isso enchia meu ego. Então, isso acontece hoje muito mais, eu acredito, nas escolas, muito mais forte, porque a competitividade no ambiente de trabalho está mais forte ainda do que na minha época, né? Eu estou com 36 anos, aí vamos dizer 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje está tudo muito mais difícil, com o acesso à educação e ensino superior está mais fácil, né? Que existem muitas faculdades a preço em conta para poder fazer. Então, as crianças estão crescendo ansiosas, estão crescendo depressivas, e é o que eu vivenciei há 12 anos atrás. E, para mim, a depressão na minha vida, eu agradeço a Deus, porque foi um marco. Para mim, a depressão, só a depressão mesmo, para me parar literalmente e eu cuidar de mim. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que estão passando por isso, mas quando a gente está depressivo, a gente não consegue enxergar. Mas se não fosse a depressão me parar literalmente e me fazer cuidar de mim, me fazer ir ao médico, me fazer yoga, vou corrigir agora aqui, sabe? Me fazer exercício físico, aí eu meditar, eu não sei o que eu seria de mim hoje. Então, eu agradeço realmente esse processo, essa doença que eu tive, porque aí eu consegui dar a volta por cima e ser outra pessoa. A Lígia que vocês vão conhecer hoje não é a mesma de 12 anos atrás, com certeza não. Então, assim, eu estava nesse processo depressivo porque eu tinha acabado a faculdade, tinha acabado a escola e não me sentia completa e feliz plenamente, sabe? E é assim que as crianças estão saindo da escola. Já se sentem cobradas, já se sentem... Os pais, você não está tirando nota boa, não é suficiente. Então, fica aquele vazio, como se fosse uma embalagem de 1 litro que você nunca consegue preencher. E esse vazio que a gente sente, essa cobrança intensa, isso consome a gente. O que a gente precisa passar para os alunos, para as crianças, é que a gente tem que se respeitar. Se eu tenho uma limitação, se eu não sou muito rápida, estava até conversando ontem com uma amiga minha que está no Japão e o esposo dela também está lá, que lá eles exigem rapidez, mas na vaga que ele está, ele não tem a agilidade toda que a vaga exige. E tudo bem. Então, eu vou procurar um outro trabalho onde tem o meu perfil. Eu não preciso me moldar ao trabalho, porque quando eu faço isso, quando eu escolho um concurso público porque o salário é bom e não porque eu amo fazer o que eu faço, eu vou ficar doente. Porque a minha cabeça, eu nunca vou descansar e meus pensamentos vão estar sempre voltados para ser o melhor, sendo que aquilo não é da minha natureza. E aí a gente vem e fala de propósito de vida, né? Que o Geiser ensina é ensinar com amor. Eu vejo claramente que é o propósito de vida dele o que ele faz, porque ele ficava lá muitas vezes no sábado à tarde, até passava do horário, porque ele ama fazer o que ele faz. Né? Então, eu saí do Brasil, fui para o Japão, a história é longa, são 58 minutos, já vai acabar a live. Oh, meu Deus do céu, você tem que me falar. Esse negócio... Pode continuar. Não acaba não. O Instagram cai, né? Tá, aqui não. Aí, se deixar eu falar, eu falo bastante. Só para pegar com esse gancho, antes de você continuar na linearidade aí do tempo, aproveitar esse gancho que você acabou de mencionar, que eu acho muito interessante dentro do seu material, do seu livro, você traz lá na página 111, vou dar alguns spoilers aqui, deixa eu ver que tem algum áudio que está batendo aqui. Está estralando o seu áudio. Tá ouvindo? Algum áudio. Só que é meu? Tem algum áudio estralando para mim também. Bom, acho que parou. Que você traz, vou dar um spoiler aqui, que já tem gente querendo... Não sei se é o meu, será? Que tem gente querendo já o livro. Pode, para fazer um teste.
Deixa eu ver. Mas eu acho que não é, não. Vamos lá. Que você traz sobre como encontrar o seu Ikigai. Lá na página 111. Eu acho extremamente importante, tanto as 10 leis, acho que é isso, né? São as 10 leis, quanto... não sei o que é. Não sei, mas enfim. Vou continuar, eu já vou me mutar para a Lígia continuar. Sobre o Ikigai, como encontrar o seu Ikigai, sobre as 10 leis. O que você mencionou agora há pouco sobre ter a perspectiva de trabalho, sobre ter a vida, sobre quem eu sou, o que eu quero para a minha vida, né? Do que o mundo precisa, do que eu preciso. Então, são perguntas que o Ikigai, quando nós, lá atrás, a gente conversou, que você me explicou, dando uma aula sobre Ikigai, eu falei, tem que parar para prestar atenção no que é isso, tem que ler. E aí eu fui ler. E aí eu fui compreender um pouco mais sobre o que é o Ikigai e as 10 leis. Então, eu gostaria de pegar o gancho do que você falou para que as pessoas possam compreender. É só esse gancho. Então, aí voltando, né? Eu saí do Brasil por causa do projeto dos Tsurus e fui para o Japão fazer o projeto lá, entregar tsuru nos hospitais, entregar tsuru lá em homenagem às vítimas da bomba atômica. E quando eu fui para Okinawa, que é uma ilha pequenininha lá no Japão, eu conheci de perto o Ikigai. Ikigai, o que é? Uma filosofia de vida japonesa. Existem vários livros que falam sobre o Ikigai, que é uma filosofia de longevidade, felicidade com propósito de vida. Né? Então, por que Okinawa? Por que essa ilha pequenininha? Porque lá existem o maior número de pessoas centenárias no mundo. Tem uma pesquisa, vocês podem pesquisar depois, né, na internet, tem um livro chamado Zonas Azuis. Então, existem vários locais no mundo com pessoas centenárias, pessoas acima de 100 anos, né, 80, 100, 114 anos, se não me engano, é o último, o mais velho do mundo, a senhorinha, uma japonesa, e que fala sobre por que eles são tão felizes e tão idosos e tão saudáveis. O que eles fazem? Por que eu fui buscar isso também? Porque depois que eu superei a depressão, a minha vida era ler coisas de felicidade. Porque eu só queria coisa boa. Eu desliguei a TV, turn off the TV, desliguei a TV, eu não assistia jornal, assim como eu não faço hoje. Não assisto jornal, não sei nem como é que tá o coronavírus aqui, se me perguntar. Só sei que eu uso minha máscara quando eu vou lá pra rua, lavo minha mão e tudo. Mas eu não quero isso pra minha vida. O que eu quero é coisa boa para mim, para passar para o meu bebê, para eu alimentar ele com coisa boa. E isso é uma escolha que a gente pode fazer. A gente sabe que o vírus está acontecendo lá fora, beleza, só que eu não preciso estar vivendo o vírus o tempo todo, né, dentro de mim. Então, quando eu fui para o Japão, quando eu conheci a filosofia Ikigai, eu fui entender o que é propósito de vida. E eu vi que quando eu fiz o projeto social e eu recebi o sorriso das pessoas, em troca de um papelzinho simples, dobrado em forma de passarinho, eu vi que aquele era o meu propósito de vida. Né? Levar essa mensagem de paz, mensagem de fé e de esperança através do tsuru, que por conta da minha descendência, enfim, eu gosto de fazer tsuru, sempre gostei, dava de presente para os amigos e comecei a dar para as pessoas no hospital. Falando sobre pensamento positivo. Aí lembrando também que a Letícia falou do pensamento. A única coisa que a gente controla na vida são os nossos pensamentos. O resto, nada. Não controlo nada. Nem se o Luca vai chorar agora, nem se meu marido vai chegar agora do serviço e vai estar de bom humor ou de mau humor. E se ele estiver de mau humor, eu vou deixar o mau humor dele me chatear? Não é? Então, a gente precisa controlar primeiro, observar os nossos pensamentos, mas antes disso, saber quem a gente é na essência e na realidade, nosso DNA. Eu quero ser uma pessoa de paz, de amor. Qual que é a minha essência? A partir disso, eu vivo de dentro para fora. Eu não reajo às situações. Eu escolho como responder a elas. Né? Se alguém vem e rasga o meu panfleto, o meu santinho, só agradece, obrigado. Porque esse é o seu propósito de entregar a sua mensagem. Se você ficar chateado com qualquer pessoa que vier fazer qualquer coisa contra o seu santinho ou você, não faça isso, porque é perca de energia e de tempo. Tempo útil seu, de vida e da sua missão linda que você tem daqui para frente. Né? Então, quando você encontra o seu Ikigai, que é o propósito de vida, e no livro está explicando certinho como a gente encontrar, mas a primeira coisa, eu vou dar um spoiler, né, que é você realmente amar o que você faz.
sabe? É aquela coisa assim de brilhar o olho, de dar o frio na barriga, igual eu estava aqui antes de participar da live, porque eu estou há 40 e poucos dias aqui dentro de casa, né, fechadinha, né? Então, assim, eu gosto disso, eu gosto de falar, gosto de levar o que eu aprendi para as pessoas, porque se eu sofria antes com algumas coisas, com certeza pode ser que ajude alguém o que eu tenho para falar. Assim como todos vocês, profissionais que estão aqui compartilhando a mensagem de vocês. Né? Então, quando a gente ama o que a gente faz de graça, sabe? Não, Geiser, pode me chamar que eu vou lá falar, não precisa nem me pagar. Só que aí, quando o mundo precisa daquilo que você fala, o que você faz, o que você produz, e o mundo tem condições de te pagar, existem pessoas querendo pagar para você falar sobre isso, ou produzir algum produto, ou prestar algum tipo de serviço, une tudo. Porque une o que você ama fazer, une o que o mundo precisa, as pessoas querem te pagar por aquilo, e mais uma coisa, você tem que ser bom naquilo. Não adianta você só amar e você não treinar. Adianta, por exemplo, o Geiser ser professor de inglês, amar, ensinar, mas ele não sabe nem falar The Books on the Table? Não adianta. Eu preciso amar. A Letícia, sabe, da aula de yoga, ela ama fazer isso, mas ela não sabe as posições, ensinar direito, como é que vai ser isso? Então, eu preciso dominar o que eu faço. E isso requer tempo, requer dedicação, requer a gente ficar ali aprendendo, assistindo vídeo, vendo pessoas que a gente admira, assistindo professores falar, para a gente poder ficar bom naquilo que a gente faz. Eu aprendi isso muito lá no Japão. Só que eles fazem exaustivamente, né? O nível da perfeição deles é... Tanto que eles são quem são por conta que fazem isso repetidamente. Depois, quando a gente ama o que a gente faz repetidamente e não vê a hora passar. E isso é lindo. E é isso, esse é o meu propósito de vida, eu fazer uma coisa que eu gosto, que eu amo também, que pode ser que eu tô cansada, exausta, mas eu quero continuar fazendo, sabe? Eu vou dormir ali em cima da mesa estudando um negócio porque eu amo fazer aquilo. Não porque eu sou obrigada, porque o salário é bom, sabe? Porque eu escolhi estudar para aquele concurso porque o salário é bom. E eu nem sei o que eles vão me cobrar lá, mas eu sei que eu vou pro salário. E a hora que eu estiver vivendo aquela vida, aí eu vou estar estressado. Porque eu não gosto de fazer aquilo que eles estão me fazendo fazer. O que eu gosto mesmo é de estar lá dando aula de inglês, ou de estar fazendo yoga, né? Ou de estar fazendo as terapias com florais. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção hoje, porque dentro da filosofia budista que eu aprendi lá no Nepal, uma coisa que vocês todos acredito que sabem também, que a única certeza na vida que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. Então, todo esse salário, esse dinheiro que a gente vai acumular do nosso trabalho, que a gente não gosta de fazer, mas a gente escolheu fazer porque o salário é bom, porque paga 13º e 14º, eu consigo viajar para a praia e comprar um carro zero e pagar um apartamento bonito, imobiliado, decorado, tudo isso, um dia a gente não vai levar nada. É uma constatação, né? A filosofia budista traz isso. Aí eu trago a filosofia budista como base filosófica e não como religiosidade. Porque se você estudar a filosofia, ela é filosofia de vida, é tapa na cara, é sem mimimi, vamos lá, que a vida é assim. Porque eu era mimizenta, Geiser, meninas. Eu era, tipo assim, nossa, eu não podia... O Geiser não me cumprimentou bem um sábado à tarde lá, poxa, o professor não gosta de mim. Eu pensava assim, e precisou eu estudar, cair as fichas, sabe? Aí precisou eu amadurecer o meu intelecto. Aí eu entro na filosofia Raja Yoga aqui, que eu aprendi nos Estados Unidos, que é uma filosofia indiana. As três filosofias, para mim, se completam e me trazem quem eu sou hoje. Segura, confiante, sabe? Com fé em Deus, tudo pode acontecer, que eu estou bem. As pessoas podem chegar e falar para mim que meu livro está uma droga, que tudo bem, é a sua opinião e eu respeito. Porque para você chegar numa opinião dessa, você tem a sua cultura, seus hábitos, todo o seu background, vou falar inglês aqui bonito, não é? Então, a sua opinião é respeito, a sua opinião é formada com base em tudo que você já vivenciou. E eu tenho a minha opinião com base no que eu vivenciei. E eu preciso respeitar você quanto pessoa e quanto ser humano, quanto ponto crítico também. Né? Então, trazendo as filosofias, quando a gente tem controle de quem a gente é, dos nossos pensamentos, e aí a filosofia Raja Yoga, que é a filosofia de meditação, não sei, Letícia, se você conhece, ela é uma filosofia vinda da Índia,
eles ensinam para a gente que a gente tem 5 tipos de pensamentos. É a base, é o principal. E quando a gente consegue reconhecer esses pensamentos e bloquear, deixa ele veio na minha cabeça, reconheci, eu consigo transformar ele para outra coisa. Porque o meu intelecto está forte. E intelecto não tem a ver com intelectualidade, com estudo. Tá? Tem a ver com noção e discernimento e julgamento do que é certo e errado. Então, os pensamentos são os positivos e os negativos, que todo mundo já conhece. E eu tenho os pensamentos úteis e necessários, os pensamentos inúteis e desnecessários, que é o que a gente gasta a maior parte da nossa vida. E eu tenho os pensamentos puros e elevados, que é o que a gente tem que se dedicar a ter, que é pensar que eu sou amor, que eu quero ofertar amor, quero fazer um tsuru e entregar para o meu professor, porque eu sei que isso é importante para ele ou para mim, sabe? Então, quando a gente consegue reconhecer esses pensamentos, e aí eu trago a meditação como algo que eu aprendi a gostar e a amar, e que transformou a minha vida também, né, filho? Vocês estão escutando ele? Tá cuidando. Meu amor. E o Luca meditou comigo a gravidez inteira, e graças às afirmações positivas de meditação, eu não pirei, de verdade, assim, não por conta do vírus, porque isso para mim, eu já estava acostumada a ficar dentro de casa, escrevendo livro, mas por conta das dúvidas que surgem na gestação de um bebê, né? As inseguranças que tem, e a meditação me ajudou demais. Então, assim, quando a gente consegue reconhecer os pensamentos, esses 5 que eu falei para vocês, só que isso de forma, é uma meditação, como que eu posso dizer? Awareness, como fala isso? Consciente? Consciente, uma meditação que eu consiga eu estou 24 horas em estado meditativo, eu estou alerta, que chegou um pensamento na minha cabeça e eu posso escolher, eu vou definir, ele é pensamento útil, ele é necessário, ou é uma coisa inútil e é da minha imaginação que eu estou pensando? Esse pensamento inútil e é da minha imaginação só vai me sugar minha energia. Estou fazendo bem para mim? Não tá. Vou olhar na realidade, vou pegar meu checklist. Peraí, deixa eu ver se o meu pensamento, por exemplo, o professor Geiser não foi educado comigo hoje. Não me deu bom dia como ele é acostumado a dar. Será que esse professor está de mal comigo? Vamos supor que isso seja um ambiente de trabalho. Isso acontece todo dia. Fulano está azedo hoje. Mas será que ele está azedo comigo? E aí, quando eu penso em mim, eu trago o meu ego muito maior do que tudo, como se o mundo girasse à minha volta? Ou será que o professor realmente ele está assim porque ele também tem os problemas dele? Ou ele está com dor de estômago de um café que ele tomou e não fez bem? Né? E aí esse pensamento fica na minha cabeça. Eu estou falando isso porque eu era assim, tá? Poxa, o professor não falou comigo hoje, mas eu gostou do professor e ele não falou comigo da forma que ele fala todo dia. E aí eu fico remoendo aquele pensamento, aquele sentimento que vai. O pensamento, ele gera o sentimento que gera uma coisa aqui dentro da gente que vai dando agonia. E isso passa-se dias, porque o Geiser é corrido, ele não vai lembrar de falar com a Lígia. Pô, Lígia, você tá bem, né? Aquele dia eu não falei com você, ele nem lembra que ele falou comigo daquele jeito. Porque as pessoas estão ocupadas com a vida delas. Né? Então, quando eu reconheço esse pensamento, o pensamento que eu estou tendo, ele é útil? Não. Se eu quiser realmente ver o que está acontecendo com o Geiser, eu vou pegar e vou perguntar diretamente a ele: Geiser, tá tudo bem com você? Não. Geiser, você tem alguma coisa contra mim? Não, porque daí eu vou estar vendo o tamanho do meu ego, né? Não, Geiser, tá bem, tudo bem com você. Eu notei você um pouco diferente, mais distante. A gente tem que olhar para o outro, para o ser humano. É essa a mensagem que eu quero passar. Para a gente ser feliz na prática, de fato, a gente precisa respeitar esse momento que o professor também não está bem. E não é porque... Mais uma vez, pegando esse gancho, eu vou tirar o meu fone só um pouquinho. Consegue me ouvir? Dá para ouvir, tá dando uns estralinhos. Consegue me ouvir? Sim. Muito bem, eu tirei meu fone porque estava dando um barulho que não sei o que Pegando o gancho do que a Lígia disse agora, sobre olhar para o ser, nós falamos uma live sobre educação especial, temos até participante, que é a professora Angélica, que está aqui no chat conosco, e nessa live nós falamos muito, tanto a Angélica, quanto o Fabrício, quanto outros participantes, nós falamos muito de parar de olhar para uma criança especial, por exemplo,
e parar de olhar para essa criança no sentido de qual é o laudo dela? Qual é o número que representa o grau de ser especial? E olhar para aquela criança como uma criança, como um ser. Né? Então, não olhar mais, ele tem um TDAH 220, não importa. O que importa é o que a criança representa. Importa só esse número para o médico e para uma estrutura de base escolar, como registro. Mas isso não deveria importar para o ser. Eu devo olhar para aquele ser como uma criança. E eu trago isso dentro das minhas aulas, que hoje eu dou aula como um grande desafio para a criança. E nessas aulas eu sempre falo isso. Mas criança tem... Eu falei, não importa, não quero saber. Porque ali são crianças. Branco, preto, amarelo, verde, oriental, não importa. Para mim são crianças. E todas, para mim, são iguais. Então, essa importância de olhar para um ser como plural, como afetivo, é o que eu sempre falo aqui, e eu gostaria muito de pegar esse gancho, porque eu aprendi muito isso durante a vida profissional e funcional. E uma das pessoas que me ensinou foi esse gancho, que eu falei sobre isso que eu deixei com você, Lígia. Parar de olhar para as pessoas com classe, com blocos. E as instituições fazem muito isso. As escolas fazem muito isso. Tenta colocar uma plaquinha para cada ser. Quando o ser não tem que ter plaquinha, ele tem que ser simplesmente um ser. E trazendo ainda para uma outra perspectiva de um desafio que eu aceitei, e mais uma vez veio aquele... Eu lembro, alguém me falou isso um dia. E esse alguém que me falou isso um dia foi um momento na nossa sala, não sei se você vai recordar disso, um dia que você fez o tsururu para os colegas de sala, e uma colega nossa, que hoje ela é diretora do FMS aqui no estado, maravilhosa, professora também da UCDB, ela terminou o doutorado recente, antes da pandemia, nós tomamos um café juntos, e ela me lembrou desse ato. Quando eu assumi a pasta de coordenação de direitos humanos do meu partido, muitas pessoas falavam para mim, mas você é louco, pasta de direitos humanos só defende, desculpem a expressão chula, mas só defende vagabundo. Eu disse, não, direito humano defende humano. Eu sou humano, você é humano, então defende humano. É ser, eu tenho que defender o ser, na sua maior e mais bela pluralidade, que é ser humano, ser diferente, né? Isso que traz ser humano. Então, pegando isso que você mencionou agora, sobre receber a afetividade, compreender, ouvir e ser, simplesmente ser, né? Volto a falar para você para que a gente possa concluir. Sabe por quê? Senão a gente vai ficar aqui até domingo, porque é um deleite, é muito maravilhoso ouvir todas que falaram e ouvir você depois de tanto tempo distantes e nessa pandemia louca. É um acalento a sua fala, de verdade, sem zero demagogia, é um grande acalento ouvir tudo isso que você está nos dizendo, que a gente precisa disso, né? Eu volto a fala para você, mas com um intuito para que eu possa passar para os demais também. Com uma pergunta, se, num grau hipotético, se as escolas públicas hoje, eu vou falar nesse grau público, porque as esferas particulares podem fazer isso, elas têm uma capacidade de fazer isso, e não fazem muitas vezes por não ter o conhecimento, né? Vou falar da escola pública. Se as escolas públicas hoje tivessem qualquer grau de terapia, um projeto, como seria o processo de ensino ou como seria a melhoria para a vida dessas crianças? Então, eu começo com você, Lígia, e passo para as demais, para que nós possamos concluir. Por favor. Eu vou responder com alguma frase que você vai achar no livro. Se eu soubesse que meditação era bom quando eu tinha 6 anos. Se eu tivesse acesso a um yoga quando eu tinha 12. Se eu soubesse que aceitar o outro, que as pessoas são diferentes e que tem pessoas às vezes mal-humoradas e tudo bem, e que necessariamente não é contra mim, eu não iria ter sofrido tanto, não ficaria tão ansiosa. Se eu soubesse que eu não preciso seguir a regrinha, sabe, da sociedade, que eu preciso terminar a escola, fazer uma faculdade, me formar, ter um carro bom, uma casa, e casar, e sabe aquela regra do certinho? Se eu soubesse. Então, assim, nossa, seria lindo. Faça. Seja eleito logo. Porque precisa, de verdade, precisa. Eu acredito nas crianças, porque quando eu tive acesso à meditação e à yoga com 28 anos, tá? Depois de ter tido depressão já, e eu estava só pensando em trabalhar, eu não vi que a meditação era para mim.
tá? Depois de adulta, e sentar no meu momento de buscar. Eu achava que eu não ia sentar numa cadeira e fazer meditação nunca, porque era muito chato. Só que eu não tinha achado a meditação certa, que eu gosto, né? Eu achava que o yoga era um saco, porque era muito devagar e, não é para mim. Mesmo depois de ter já me recuperado da depressão. Com 28 anos, estava trabalhando no Sebrae. Então, assim, eu acredito que é na base. Eu acho que isso que você está propondo é excelente. É na base, é de pequenininho. O Luca, eu quero, já estava na minha barriga meditando. Então, eu quero que ele cresça. Eu quero, olha só, eu, mãe, quero, né? Nem sei se ele vai querer, tomara que ele queira. Eu vou incentivar ele a meditar desde cedo, a saber reconhecer os pensamentos dele na cabecinha dele, a saber o que é real, o que é imaginação. Então, nesse momento, se as escolas oferecerem isso, e também não só para os alunos, viu? Para os professores, para o pessoal da limpeza, para a equipe inteira de coordenação. Porque não adianta ter alunos zen meditando e ter uma coordenadora sem educação que trata os alunos mal. Então, é para a equipe toda tem que fazer. Eu acho que é lindo. Eu estou rezando realmente que você seja eleito. Eu acho que vai ser maravilhoso, porque eu acredito que vai dar certo e eu quero ter quero te ajudar de alguma forma. E olha, se prepare, se acontecer esse projeto, você vai ter que pegar um aviãozinho, esperar o Luca ter um pouquinho mais de tamanho para vir para cá. Se Deus quiser, vai abençoar que vai acontecer. Então, assim, muito legal isso que você está propondo. Eu acho que tem que acontecer para realmente ter algum tipo de mudança. E é nas crianças. Eu acho que você está certíssimo e que Deus te abençoe para você ser eleito realmente. Não estou nem ganhando nada para fazer o jabá do realmente eu quero ter a Eu vou só dar o meu áudio aqui de novo. Estão ouvindo? Estou. Ok. Eu agradeço imensamente esse momento. Vou quebrar um pouco aqui o protocolo, vou passar para a Tissi, que é mãe também. E se sua filha, se hoje nós tivéssemos escolas públicas com acesso a terapias da yoga como você e sua filha fazem, como você acha que poderia ser melhor ou diferente? Está bloqueado. Estão me ouvindo agora? Então, eu faço das palavras da Lígia as minhas palavras também. Se eu soubesse que essas terapias integrativas, que a meditação, o yoga, os florais, a aromaterapia, as ervas, se eu soubesse que todas essas coisas fariam tanta diferença e trariam tanta riqueza para a minha vida, eu não teria esperado 30 anos para descobri-las. Mas eu acredito que a educação é realmente o futuro. É o que pode sustentar e nos dar uma chance de evoluir de fato. E eu acredito que a base dessa evolução está realmente na educação. Então, eu acredito que as crianças têm que ir para a escola para aprender muito mais do que português, matemática, ciências, geografia. Tudo isso é muito importante? Sim, tudo isso é muito importante, mas tem muitas outras coisas muito ricas e muito importantes também, que as crianças precisam aprender. As crianças precisam aprender a meditar, as crianças precisam aprender a se autoconhecer, seja através do yoga, seja através de qualquer outro tipo de terapia, seja a partir da psicologia. As crianças precisam aprender a conhecer o poder curativo das ervas, a entender que a conexão com a natureza é a cura, é o processo de cura. As crianças precisam entender que, além de aprender a escrever, somar e estudar história, ciências e geografia, elas precisam aprender a pintar, elas precisam aprender a dançar, elas precisam aprender a se expandir de todas as formas, porque nós somos seres infinitos, mas a sociedade como a gente viveu até aqui, até hoje, ela quis colocar cada um dentro de uma caixinha.
E eu acredito que hoje em dia a gente tem que sair dessa caixinha. Então, a educação tem que trazer ferramentas para que essas crianças aprendam a sair dessa caixinha. Porque a gente não vai mais, o ser humano do século XXI não vai mais caber dentro de uma caixinha. A gente não vai mais ficar aqui sendo manipulado por mídia, economia, política e etc. A gente está aqui para evoluir. E essa evolução vai vir através de uma educação mais expansiva. É isso que eu acredito. E é o que eu desejo e espero que a minha filha possa viver. Quero, e o que eu estou lutando muito, e isso não é de hoje, completo esse ano 11 anos como professor, de família muito jovem, mas muito jovem, para não entregar a idade, entenderam? Relatória. Mas eu espero de verdade luto para que as crianças tenham, de fato, uma perspectiva de vida acadêmica, principalmente, depois vida pessoal, ou ao contrário disso, sem ter uma caixinha, para que ela possa se expandir. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa margem que nós trazemos dentro do PDT, isso chama Escola Asa. É um projeto de Brizola, é um projeto de Darcy Ribeiro, lá atrás, que ele já previa que isso ia necessitar num tempo onde nós estamos. Uma escola asa. Por que escola asa? Por que esse nome, escola asa? Para que as crianças, os adolescentes, os adultos, possam ter a liberdade de ser e querer o que quiser. E não encaixar em uma coisa. Fazer uma escola em tempo integral técnica, que eu só posso fazer isso, isso ou isso. Aí é bom? Claro que é. É melhor do que não ter escola. Claro que é bom. Mas eu preciso também respeitar o ser. Compreender as vontades e investir nisso, em dança, em música, em arte, em matemática, em física, em computação, seja o que a criança tiver e quiser ser. Isso é oportunidade. É equitaridade, é você colocar a nível o que as crianças necessitam, né? Então, espero que sua filha tenha uma educação tá aqui dentro, né? Que eu estou tentando esterilizar e colocar junto com vocês toda essa ideia e somar, porque educação é isso, é ouvir primeiro o que as pessoas têm para passar e depois eu vou falar, depois eu vou ensinar. Letícia, a mesma pergunta para você, o que você acha que seria de diferente nessa perspectiva? Bom, para começar seria um sonho, né? Eu não falei para vocês, mas assim, minha formação eu sou administradora e eu trabalhei 10 anos com ensino profissional no Sistema S no Estado, né? Então, tanto com aprendizagem, né, quanto com cursos técnicos. E no último ano, eu cheguei no Setembro Amarelo, eu ainda estava na instituição, eu cheguei a fazer com os alunos, foram uns 40, 50 minutos de meditação para todos que quisessem, porque eu acho que tem que ser uma coisa que a pessoa também se disponha a fazer, nada obrigado, né? E um dia só que foi, e a gurizada ficou toda, sabe, professora, que louco, o que é isso, né? E assim, eu entrava na sala ou eu encontrava no corredor, professora, quando é que a gente vai ter yoga de novo, tal? Então, aquele negócio, né, que a Ali já falou, né, eu não achei a meditação que fosse legal para mim, isso acontece, né, acontece muito também, que nem você falou antes, professor, antes da gente começar a live, né, eu fiz a aula e não gostei, né, porque nem sempre o que a gente vai ver na nossa mente vai ser agradável, né, e a gente tem que lidar com isso, né? Então, lidar com as emoções, eu posso sentir raiva, eu posso, só que eu não posso ir lá e agredir o outro, não posso matar o outro, né? Então, a gente trabalha justamente isso, né? E eu acho que se você começa a trabalhar isso com a criança, a gente realmente transforma esse planeta, né? Porque, peraí, né? Quando a gente começa que nem ela tá falando, né? A Lígia falou muito assim, eu era mimimi, né? Não é o outro. A gente trabalha muito o ego no yoga, né? Ou tentar amenizar esse ego, né? Então, assim, não é o outro que me irrita, sou eu que me irrito com a atitude do outro. E aí você muda tudo, né?
Por quê? Porque é um espelho do que tem dentro de mim. Então, por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou reagindo desse jeito? Ou porque eu estou respondendo desse jeito? E às vezes não é nem com o outro, é comigo. Né? A gente tem nossa primeira... A gente fala assim que é o nosso primeiro valor, né? Que a gente trabalha muito, que é o ahimsa, que é a não violência com o outro e comigo. Então, o que eu faço também? Que eu estou me violentando, né? Então, se você começa a fazer meditação, yoga, reiki, theta healing, barra, o que for, né? Você começa a trabalhar a parte energética dessa criança, você começa a trabalhar, né, a parte da saúde mental e espiritual, né? Aí vai de cada crença, né? Mas você trabalha isso, né? A gente trabalha... quando você vai nas medicinas orientais todas, é falado de energia, né? Então, no yoga a gente fala de prana, na medicina chinesa se fala o qi, né? Mas é tudo energia. E não tem como você estar distante disso. E é muito legal que está ocorrendo no Brasil inteiro um movimento da medicina tradicional que nós temos, né? Está se alinhando com a medicina oriental. Tanto que o SUS aprovou, né, já essas terapias no SUS. Então, trazer para a escola isso antes de adoecer, porque a gente tem muito hábito de primeiro eu vou adoecer, depois eu vou cuidar, né? Então, se eu conseguir trazer isso, eu não preciso adoecer, né? Eu não preciso tomar um antiácido, porque eu sei que eu vou comer um negócio e eu vou passar mal. Não, se eu vou passar mal, por que eu vou comer? Eu vou me envenenar e eu vou tomar o remédio? Vou me envenenar, vou tomar o remédio? Vou fazer isso a minha vida inteira, né? Se eu consigo aprender isso quando eu sou criança, eu evito um monte de coisa, né? E se torna a pessoa autônoma, né? E aí a gente muda realmente a energia desse planeta e muda, né, o futuro dessas crianças. E o yoga, e o yoga ele traz muito disso da não competição, né? Ele fala muito, cada um é responsável por si, mas nós fazemos parte de um todo, né? Quebra aquilo que a gente estudou na escola, de que o ser humano está no topo da cadeia alimentar e que o resto do planeta foi feito para me servir e eu posso destruir tudo, né? Então é completamente diferente quando eu estou integrado, quando eu faço parte daquilo, né? Minha relação com tudo muda. Muda com outro ser humano, muda com os outros animais, né? Nós temos um mantra no yoga que é o que eu mais gosto, né? Que ele fala assim: eu desejo que todos os seres, em todos os lugares, sejam felizes e livres. Só de você pensar e de você emanar isso, é lindo demais. Você imagina a criança, captar isso desde pequenininho. Gente, é uma aula com você. E repito, sem demagogia, foi uma imensa aula. Nós estamos chegando a 1h35 de live, e ela está sendo uma live até 1 hora, normal de live, para que vocês... Normal de... Não está ouvindo, Lígia? Não? Vocês estão me ouvindo? Letícia, Ticiane? Será que deu algum problema no seu áudio? Eu vou entrar esse aí de novo, que eu não estou ouvindo nada. Tá ouvindo agora ou não? Não tá. Então, eu vou finalizando. A Angélica colocou aqui, tem uma frase que eu falo nos comentários. Tem uma fala que eu falo muito no dia a dia: preencha o seu dia de paz, afinal sou eu quem escolho o sentimento que deve me habitar. Isso aí, verdade, Angélica. E é imenso prazer ter você conosco até agora também na live. E eu também trago sempre uma frase no final das minhas aulas, principalmente para o ensino médio, por conta desse movimento que nós temos pesado de suicídio, de índice de suicídio aqui no estado e no país e no mundo, né? Eu falo sempre para meus alunos do ensino médio: sejam leves, sejam gentis e se amem, porque eu acho que são pilares também para uma compreensão tão fácil, né? Mas ao mesmo tempo tão complexo, para que eu possa trazer uma leveza para a vida e não deixar isso
passar. E para finalizar, porque senão eu vou ficar aqui com vocês até a eternidade, o que a Letícia acabou de falar, que é muito importante, a política tem que compreender que educação não é gasto, é economia. Porque eu vou ter uma economia em várias esferas. Quando eu falo de bicicleta aqui em Campo Grande, eu vou ter menos emissão de gás, e vou ter uma economia para a população que vai andar de bicicleta. Nós temos uma população mais obesa do país, que é aqui em Campo Grande. Se eu tenho uma terapia dentro das escolas, por exemplo, para as crianças, é um investimento a longo prazo, das quais as crianças irão crescer com uma saúde mental organizada. Não vou falar que ela vai ser 100%, ninguém é 100%, mas ela vai ter uma vida emocionalmente organizada, ela vai saber os seus próprios limites, o que ela quer para a vida, né? Isso é investimento, eu vou poupar na saúde. E, enfim, e educação, não preciso nem mencionar, a educação básica, investir em educação é uma economia no futuro, porque eu vou ter uma população muito mais educada. Se assim os políticos pensarem, né, os novos políticos pensarem, eu vou ter também seres críticos, como a Lígia mencionou no começo, e a criticidade traz a reflexão, traz o desconforto. Talvez seja por isso que no Brasil ainda não tem um grande investimento em educação, mas é por isso que a gente tem que incentivar, motivar esse combustível, porque educação tem que ser a base sempre, porque com ela a gente consegue mudar e ter uma perspectiva de futuro. Gente, para finalizar aqui, eu vou mostrar mais uma vez o livro da Lígia, eu vou colocar nos comentários, onde aqui em Campo Grande, quem está me assistindo em Campo Grande pode achar o livro dela. Leiam, vale muito a pena. Esse pouco tempo que nós tivemos aqui, vocês já perceberam a aula que é. Também vou deixar o contato da Letícia, como aula de yoga. Eu já me interessei muito, eu confesso que você quebrou algumas barreiras dos meus olhos, e eu quero te conhecer pessoalmente para fazer aula de yoga. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu preciso ter e centralizar. Vou achar um horário, nem que seja da meia-noite às 6, mas eu vou achar o horário. E a Tiziane também, vamos colocar o comentário dela, os dados dela aqui, o contato dela e da Cassie, porque a Cassie saiu com problemas de conectividade, para que as pessoas possam entrar em contato também e ter essa riqueza desse momento. Muito, 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 muito obrigado por vocês estarem conosco aqui, 1h40 já de live. Foi um imenso prazer, foi uma aula. Eu coloquei ali no comentário, no chat, foi um sopro de vida em referência a uma passagem de Clarice Lispector, o que vocês fizeram nesse momento tão denso que nós estamos passando aqui no país. Muito, muito obrigado. Espero reencontrá-los em outros momentos, em outras lives, ou na nossa Escola Asa, aqui em Campo Grande, pessoalmente. Letícia, Lígia, Tice, com certeza vou mandar a passagem para você, venha com o príncipe pela cá, para que possamos efetivar esse nosso projeto, que hoje estendeu aqui com essa liberdade de fala. Muito obrigado, a gratidão é a palavra que eu termino essa noite. Um grande beijo para vocês. Fiquem bem, sejam leves, sejam afetivos e se amem sempre. Muito obrigado pela aula de hoje. Muito, muito obrigado. Até a próxima.